Olá, eu sou José Reis, sou um dos sócios fundadores do escritório Ilionai Reis Assessoria e Consultoria Jurídica. Eu quero discorrer aqui sobre a necessidade ou a desnecessidade da apresentação de atestado médico por um período de 7 dias, em decorrência da contaminação pela infecção do Covid-19. Bom, e por que eu quero comentar sobre isso? Eu tenho recebido algumas perguntas, alguns trabalhadores têm ido até o escritório me perguntando se eles precisam apresentar atestado médico. Em regra, você ficou afastado do trabalho por motivo de doença, em regra, você precisa apresentar atestado médico para ter seu dia abonado. Não perder o DSR, não ter prejuízos no seu salário. Bom, mas as perguntas vêm porque o ano passado foi sancionada a Lei 14.128 e ela inseriu na Lei 605, uma lei antiga de 49, ela inseriu no artigo 6º os parágrafos 4º e 5º. Apesar dessa Lei 605 de 49 ser uma lei antiga, ela foi recepcionada pela Constituição Federal, portanto ela está em plena vigência. E essa alteração trazida pela Lei 14.128, ela traz no parágrafo 4º, ela inseriu o parágrafo 4º e 5º no artigo 6º dessa Lei 605, e o parágrafo 4º diz que o trabalhador que fica afastado pelo Covid-19 pelo período de 7 dias está dispensado de apresentar atestado médico. Então, logo o trabalhador fala, olha, eu estou afastado, fiquei afastado por 7 dias, então eu não preciso levar atestado médico, é isso, doutor? Bom, eu entendo que é isso. Cumprido os requisitos do parágrafo 4º, que o parágrafo 4º diz o seguinte, quando for imposto isolamento a esse empregado, fica dispensado o empregador, fica dispensado o empregado de apresentar atestado médico. E quem impõe isolamento ao empregado? Bom, primeiro quem impõe isolamento a qualquer empregado é o médico. E esse médico, se ele impôs isolamento, ele logo tem que dar um atestado médico, porque aí ele está exigindo isso. Mas outra possibilidade de imposição de isolamento é pelo empregador. Algumas empresas, ou as empresas, ao menos as empresas decentes, quando um empregado comunica que teve contato com alguém que está infectado pelo Covid-19, e esse alguém pode ser esposa, esposo, filho, filha, pai ou mãe, esse empregador ou essa empresa diz, olha, você fica em casa e não venha, pois corre risco de contaminar os trabalhadores ou as outras pessoas no ônibus, no refeitório, no vestiário. Logo, eu quero que você fique em casa. Ficando em casa, a empresa impôs isolamento a esse empregado. Logo, ele não tem necessidade de apresentar atestado médico. Ah, mas doutor, e se ele não estiver contaminado? Ele não consegue atestado médico. Como ele vai conseguir se ele não está contaminado? E se ele estiver contaminado e ele não consegue fazer o teste do Covid-19, que é uma complicação, uma dificuldade de fazer, também não vai conseguir comprovar que estava infectado. Logo, a desnecessidade da apresentação de atestado médico durante esses 7 dias. Há entendimentos diversos, vários entendimentos, porque o artigo 5º, inserido pela mesma lei, ele traz uma necessidade de comprovação de um documento após o 8º dia, e aí diz inclusive um documento eletrônico. Mas vamos supor que o empregado não esteja contaminado e não conseguiu nenhum tipo de documento. Onde ele vai conseguir esse atestado médico? Ele não vai conseguir um atestado médico. Os médicos não dão atestado se a pessoa não estiver realmente doente, realmente infectado. Logo, eu entendo que o parágrafo 4º quer dizer que a imposição de isolamento vem por parte do empregador, porque se ele está com algum familiar contaminado, ele não vai poder ir trabalhar, e desobriga ele da apresentação de atestado médico. Em que pese entendimento diverso, o meu entendimento é esse, que o trabalhador pode ficar afastado por 7 dias e não apresentar atestado médico. Mas, e nosso ordenamento jurídico vige o princípio da boa-fé objetiva, que inclusive ela vigora e ela deve reger as relações de trabalho. Logo, pelo princípio da boa-fé objetiva, não levando atestado médico, não precisa levar nenhum outro tipo de comprovante, até porque ele não teria. Ah, mas caso o empregador não acredite no empregado, parte do princípio da má-fé objetiva, que é um princípio completamente fora do nosso ordenamento jurídico. Ele pode exigir que o empregado leve o exame positivo desse familiar que ele alegou que estava contaminado.